O que está acontecendo agora na Geórgia é um bom aviso para o Brasil de o que pode ser os próximos passos de censura e perseguição contra a oposição do governo aqui no Brasil. 20 a 30% da população do país saiu para protestar contra uma lei que está sendo apelidada de Lei Russa, que pode muito bem terminar com a invasão ou anexação da Geórgia pela Rússia. Isso está sendo muito mal explicado por aí e eu quero com esse vídeo chamar sua atenção para isso, para você entender o que está acontecendo lá. A história é longa e é complicada, mas em resumo, a lei que está sendo colocada agora por um partido que no fim das contas trabalha pro Putin é uma lei que, se você tem uma organização, empresa, o que for, que recebe mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro, você tem que se registrar como uma organização agindo nos interesses de outro país. Isso está sendo noticiado já, o que já é meio grave, mas o que não está sendo noticiado, e eu compreendo porque a lei está escrita em geórgio, com aquelas letras geórgias, então eu não espero que as pessoas consigam entender muito bem, é que se a sua organização for acusada, mesmo que anonimamente com pistas, o que pode ser nada, de trabalhar para um poder estrangeiro, você pode ser investigado, você pode ser monitorado, os seus dados privados podem ser coletados, você pode ser grampeado, a polícia pode monitorar você e seguir você. E outra condição também pode levar a esse monitoramento, que é o Ministério da Justiça achou que sim. Ele achou. Então é como se o Lewandowski aqui no Brasil, se um dia ele acordasse na cama dele e pensasse assim, eu acho que essa organização aqui pode estar trabalhando para interesses internacionais. Grampeia todo mundo. Isso é a lei. Então, assim, dá pra ver claramente uma lei tipo essa sendo proposta no Brasil como próximos passos de censura. É um negócio extremamente bizarro, então serve como um aviso no Brasil. Mas também é importante a gente entender isso, porque a Geórgia é um dos focos de liberdade do mundo, ok? Voltando num vídeo que eu gravei vários anos atrás, que ninguém aqui é obrigado a ter assistido, mas a Geórgia, quando saiu da União Soviética, virou basicamente uma cleptocracia. Então, corrupção gigantesca para todo lado, mas em 2002, 2003, isso mudou porque teve uma grande virada liberal no país. Eles começaram a implementar reformas de livre mercado e combate à corrupção. Isso começou a afastar a Geórgia dos interesses russos e alinhar com mais a Europa, e combater a corrupção. E o Putin controla países via esquemas de corrupção, via comprar a política local. Então, como a Geórgia começou a se afastar e se aproximar de países desenvolvidos, a Rússia invadiu a Geórgia. Teve uma guerra em 2008 e hoje 20% do território geórgio ainda é ocupado pelas forças armadas, exército, fuzil, tanque e artilharia da Rússia. Hoje. Ok? E não se engane nem um pouquinho. Se a Rússia ganhar a invasão da Ucrânia, vai dar uma semana ou duas deles tomarem umas vodka e vai ter tanque em Tbilisi. E geórgios entendem isso. Eles são o próximo da lista do invade e mata. Não só isso. Por causa desse afastamento da Geórgia dos interesses russos, foi criado um partido que é o Georgia Dream, que é um partido basicamente financiado por bilionário russo, financiado por dinheiro russo, para comprar votos, para criar esquemas de corrupção, para fraudar eleições e com isso ter uma representação forte no Congresso, que é o que eles conseguiram, e para então passar leis que isolam o país do resto do mundo e colocam ele de volta embaixo do Putin. E isso está acontecendo nos últimos anos e é extremamente grave. Isso está passando um pouco por debaixo do radar, porque tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro e o país é um pouco isolado, mas o ponto é, a gente que defende liberdade tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado e carinho e amor por esses países que são as pequenas lamparinas de liberdade no mundo, porque todo mundo que defende totalitarismo, que defende autoritarismo, que defende grande estado de várias vertentes diferentes vai fazer o máximo possível para matar essas coisas. Porque é uma luz muito forte que mostra, que expõe o autoritarismo, que expõe a ineficiência dos estados grandes. Então eles vão ter inimigos. Então a gente precisa estar junto. Tanto que quando eu vi isso aqui acontecendo, eu contatei vários conhecidos meus na Geórgia, porque eu tenho por causa dos Students for Liberty, e pedi para eles me explicarem o que está acontecendo, porque de novo tá tudo em geórgio, em letras geórgias. Impossível entender. E eles me explicaram tudo. Então assim, é um negócio bizarro que está acontecendo agora.
As fotos dos protestos são fantásticas. Não é a primeira vez que eles fazem esses protestos. Já aconteceu no ano passado e eles conseguiram barrar a lei e estão tentando de novo. A presidente do país já prometeu que vai vetar, mas o Congresso tem os votos para derrubar depois, então esse tipo de coisa vai acontecer. E a gente precisa entender isso, a gente precisa saber isso. A gente que defende liberdade não pode se dar o luxo de deixar os outros sozinhos, porque a gente precisa entender que a gente já não é muito grande nessa luta, sabe? E tem outras dinâmicas muito importantes acontecendo nisso. A população da Geórgia, 80% dela quer entrar na União Europeia. E eu tenho minhas críticas à União Europeia, ok? Eu sei que vocês que assistem o canal também têm. Agora, não é como eles estivessem fascinados pelo conceito de não sei o quê. Eles não querem ficar sozinhos contra a Rússia. Eles são um país de 4 milhões de habitantes do lado da Rússia. Se a Rússia está invadindo a Ucrânia, que é 10 vezes maior que a Geórgia, o que eles vão fazer com a Geórgia que eles já invadiram antes? Okay? Então é sobre não estar sozinho, é sobre se aproximar do mundo um pouco mais decente, minimamente, para falar o mínimo. E eles estão se aproximando da Europa, eles estão se aproximando de uma cultura mais europeia, de um desenvolvimento econômico mais europeu, mais livre também, não só a Europa que tem um grau de social-democracia alto, ok, eu tenho críticas a isso, mas uma noção de livre mercado muito mais forte, tanto que é provavelmente o movimento de liberdade per capita mais forte do mundo, ok, a gente no Brasil é muito grande, mas agora pau a pau, bom, tem a Argentina, claro, que conseguiu eleger o Javier Milei, mas ainda assim, os caras têm um movimento gigantesco, tanto que a Liberty com a Europa foi lá agora. Então, assim, a Geórgia tem essa importância sistêmica para a liberdade no mundo e para a Rússia também é um grande alvo, porque hoje Geórgia e Azerbaijão, porque o governo atual é muito pró-Rússia, são os principais veículos para a Rússia evadir sanções. Eles tomaram muitas sanções agora por causa da invasão da Ucrânia e várias outras coisas antes também já tinham isolado eles um bom tanto, mas boa parte de equipamentos militares de tecnologia para matar gente na Ucrânia tá entrando pela Geórgia e pelo Azerbaijão para conseguir evadir sanções assim e tudo mais. Então, para eles ter esse novo país pro Putin ter esse novo país embaixo do guarda-chuva dele é importante para continuar o plano dele de expansão e matar gente e expandir autoritarismo pelo mundo. Mais um ponto importante de por que a gente tem que ligar para a Geórgia agora. E por último, eu acho também que o exemplo deles é extremamente inspirador. Para vocês terem ideia das coisas que estão acontecendo lá agora, a polícia e organizações sociais espontâneas, que são a favor da lei, como se alguém acreditasse nisso, fizeram coisas como, por exemplo, esperar os organizadores das manifestações a favor da liberdade, esperaram eles fora das casas deles e pegaram os caras e espancaram eles completamente, tipo, até quase matar em alguns casos. Sabe? É nesse nível de bizarrice, mas ainda assim você tem uma enorme fatia da população indo às ruas e se manifestando, mesmo com violência política pesadíssima, mesmo com repressão, mesmo com o perigo dessa lei ser aprovada e você depois ter que ser monitorado, fugir do país e tudo mais. Então, eu olho para isso e isso me inspira de assim, olha, eu sei que as coisas podem estar difíceis, mas tem gente também enfrentando várias outras dificuldades e ainda assim eles estão lá e eles venceram no passado, eles venceram já várias vezes, eles conseguiram transformar uma cleptocracia completa em um país que estava caminhando muito na direção da liberdade, eles podem fazer isso de novo. Que volta ao ponto de por isso que autoritários de vários tipos querem esmagar isso. Porque quando um país pequeno desses peita uma Rússia e ganha, isso acorda outros países, isso acorda pessoas com uma mente livre em todos os lugares do mundo para a ideia que eles podem fazer isso também. E aí a casa cai. Eu tenho um massivo orgulho deles, eu tenho um massivo respeito por tudo que eles estão passando lá. E assim como a gente não quer estar sozinho aqui no Brasil na luta contra a censura, a gente não pode deixar eles sozinhos nesse momento. A hashtag que eles estão erguendo é o No to Russian Law. Então se você puder twittar isso ou fazer posts no Instagram sobre isso, eu vou ter várias fontes na descrição e tudo mais, ajuda bastante, ajuda as pessoas aqui a chamarem atenção. Eu sei que também não tá fácil pra ninguém no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, mas se você puder fazer essa dedicação aí, só para o pessoal lá não se sentir sozinho também, pra gente chamar mais atenção pra isso, isso nos ajuda. E assim como os Estados Unidos agora estão discutindo a censura no Brasil lá, como um aviso lá pra eles de o que pode acontecer, a gente precisa olhar pro que tá acontecendo lá na Geórgia agora, como isso pode ser a gente daqui a alguns anos. E não se enganem, pode muito bem ser. Por esse vídeo é isso.